Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 11, verso 1. Vamos ler do Juízes 11, do 1 ao 3. Juízes 11, do 1 ao 3. Diz assim, eu vou ler na NVI: Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Ele era um guerreiro valente e a sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Curve sua cabeça. Pai, se nós ouvirmos tua palavra, nossa vida muda. Esse povo não veio aqui apenas porque está acostumado. Há guerras para chegar. O diabo quer a nossa cabeça. O diabo quer os nossos pensamentos. Satanás quer nos confundir para que enfraqueçamos. Mas hoje não. Tua palavra vai brilhar em nosso ser. Não é porque eu estou aqui, porque é o Senhor que vai falar. Usa-me, Senhor, e que eu não atrapalhe o teu recado aos teus filhos. Incendeia esse tabernáculo. Traga-nos para viver o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho 40 anos, sei que parece um pouco mais, mas tenho só 40 anos. Fiz inclusive em novembro. Pertenço à mesma igreja a vida inteira. Fiz todo o meu ministério minha vida na mesma denominação. E uma das coisas eu aprendi, chorando e sorrindo, e principalmente quando Deus está prestes a nos entregar algo valioso, a nossa natureza e a nossa identidade vai ser testada. Deus jamais vai te dar um lugar de honra sem testar você. Garotos não podem ocupar lugar de honra. Estagiários não podem sentar na mesa de um presidente. Eu me lembro quando me formei em economia, depois fiz contabilidade, depois que fui ser pastor, e eu me lembro que na hora do almoço nós íamos no refeitório da empresa, e atrás ficavam os carros dos diretores, e eu comecei estagiário, olhávamos para os carros dos diretores e ficávamos conversando: nossa, como a vida dele é boa, olha o carrão que ele tem, olha como a vida dele é boa, nós precisamos bater cartão, o diretor chega às 10, a gente tem que chegar às 8, tem dia que o diretor vai embora às 3 da tarde, nós temos que sair às 18 horas, olha que vida boa é um diretor. Mas hoje eu entendo que lugares de honra são pagos por responsabilidade e decisões. Quando você chega a ser um presidente, um líder, ninguém está preocupado se você cumpriu o seu horário, ninguém está preocupado se você saiu cedo ou saiu tarde. As pessoas querem saber se você toma boas decisões, porque as suas decisões vão refletir em tudo que está acontecendo à sua volta. O problema é que nem sempre nós merecemos o que queremos. Queremos crescer, ter um lar estruturado, prosperar financeiramente, abrir mais franquias da nossa loja, queremos crescer no ministério, mas algumas vezes nós não estamos preparados para ter aquilo que queremos, e aí o que Deus faz? Deus testa a nossa identidade, ou permite que o inimigo venha testar a nossa identidade, porque uma identidade testada vai revelar quem nós somos. E como que acontece com a nossa identidade é testada? Alguns lugares seguros começam a ficar inseguros. Algumas amizades que eram confortáveis ficam desconfortáveis. Algumas coisas que para mim eram legais, eu estava muito bem habituado, parece que eu não encontro mais posição para deitar, não encontro mais posição para dormir. É exatamente o que está acontecendo com Jefté. Jefté não pediu para nascer. O pai dele pulou a cerca, foi se deitar com a prostituta. E crente é assim, o ímpio faz coisa errada, não acontece nada. O crente, um negocinho errado, já engravidou. Já viu isso? Não. O pai dele pulou a cerca, engravidou a prostituta, traz o bastardinho para casa. Jefté é um bastardo. Imagine a cara da esposa oficial do Gileade, olhando para aquela criança crescendo dentro de casa. E toda vez que aquela criança andava dentro de casa, a lembrança que ela tinha é: meu marido me traiu, você é fruto de um adultério.
Em algum momento, a gente não sabe detalhes, mas em algum momento a madrasta teve autoridade sobre a casa, e ela falou: olha, você não vai, você foi sustentado nessa casa, você comeu nessa casa, você dormiu dentro dessa casa, nas noites frias, você se aqueceu aqui, mas você não vai dividir a herança com os meus filhos, você vai embora daqui. É difícil quando você passa por um movimento que não foi causado por você, porque não foi Jefité que pulou a cerca. Quando ele acordou, ele já era filho de uma prostituta. E a Bíblia chama homem valente, corajoso, porém filho de uma prostituta. E aí agora ele está no olho da rua. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir para uma terra de vadios. Eu não sei se você já passou por experiências de repente está tudo bem e as pessoas viram a cara para você. Do nada acontece uma virada. A empresa está indo bem, você está vendendo bem, daqui a pouco começa a dar problema de qualidade no produto. De repente o pessoal do comercial, que vendia absurdamente, começa a gaguejar no telefone. Você está na igreja, está vivendo uma época maravilhosa, o ministério está fluindo, aí começa a Capetolândia a chegar. Sempre tem uma Capetolândia, né? Todo mundo dá ideia, ninguém põe a mão na massa. Porque a ideia é uma coisa maravilhosa, todo mundo tem, fazer, são poucos os que fazem. Em algum momento as coisas começam a ficar complicadas, e para Jefité era pior ainda, porque em Deuteronômio 23:2, a própria Bíblia dizia que nenhum bastardo poderia entrar na Assembleia do Senhor. Então ele é expulso de dentro de casa, e a lei de Moisés dizia: um bastardo também não pode fazer parte da lei da Assembleia, não vai ter nenhuma autoridade, e ele vai ser expulso. O problema é que toda identidade vai lutar contra uma marca que vão querer colocar em você, e nem sempre essa marca você escolheu. Você não escolheu a família que nasceu, o bairro que nasceu. E não venha dizer para mim que dinheiro não importa para os olhos das pessoas, porque importa. E não venha dizer para mim que periferia e centro é igual, não é. E não venha dizer para mim que ser filho de pais separados é igual ser filho de uma família tradicional, tranquila. Todos nós temos a nossa identidade testada por marcas, que põem limites em nós e que nos expulsam, dizendo: pô, você não fala tão bem, você está olhando para um pastor baixinho, eu estou fora do padrão, totalmente. Tentei fazer um transplante capilar aqui, para ver se fica um pouco mais bonito, mas até agora não resolveu nada. Vamos ver se melhora ao longo do tempo. Existem padrões. A Bíblia diz: Jefité é homem corajoso, homem valente, mas era filho da prostituta. E você tem que entender que se você quer um lugar de honra, e quando eu falo lugar de honra, não estou falando de dinheiro, não estou falando do ano, do carro que você vai ter, eu estou falando de exercer aquilo que Deus colocou na tua mão com dignidade, dizer: Deus, eu estou fazendo um bom trabalho, porque tudo que é valioso vai ser retalhado, tudo que está indo no caminho certo. A Bíblia diz: se você quer saber se está servindo a Deus piedosamente, você vai ser perseguido. Então crente não pode ser frouxo, crente não pode ser medroso. Posso falar? Crente não pode ser bunda mole, não pode ser, não pode. Por quê? Porque se você deseja ser alguém, a sua identidade vai ser testada. E se você for um mimizento, inseguro, que precisa de tapinha no ombro, aprovação o tempo todo, que as pessoas o tempo todo fiquem dizendo que você é legal, que você é bonito, que você fala bem, se você arruma alguma coisa aqui na igreja e que é o tempo todo que todo mundo estenda um tapete vermelho para você passar, você nunca vai ser ninguém, vai ser medíocre, vai ser uma pessoa qualquer, que vai passar e não vai deixar marcas, porque todo homem que deixa marcas tem a sua identidade testada. E muitas vezes o nosso currículo não é tão bom como nós queríamos, e muitas vezes a nossa identidade não é tão fácil. Os irmãos de Jefité o rejeitam, a madrasta o rejeita, porque ele é filho da iniquidade, ele é filho do pecado, ele é filho do preconceito, ele é filho do desamor, ele é filho da crueldade, ele é filho do abandono, ele é filho da solidão. E talvez você seja filho de alguma coisa que estão querendo colocar em você. Você é filho da falta de estudo,
você é filho do divórcio, você é filho das drogas, você é filho do adultério, você é filho da prostituição, você é filho da incredulidade, você é filho de alguma coisa que está na tua história e grudou em você. Você é filho de alguém que não para igreja nenhuma. Você é filho do sonhador, que começa e não termina nada. Todos nós temos alguma coisa querendo grudar na gente, porque a vida mandou Jefité para a terra de vadios, porque um homem que não tem identidade na terra de vadios vira vadio, é a famosa bolha. Na minha família todo mundo morre de diabetes, então eu vou morrer de diabetes. Na minha família todo mundo divorcia, então eu vou divorciar. Na minha família todo mundo morre de câncer, então eu vou morrer de câncer. Na minha família todo mundo morre de Alzheimer, então eu vou morrer de Alzheimer. Na minha família todo mundo paga aluguel, então eu vou pagar aluguel. Porque a primeira vez que a nossa identidade é testada, nós somos jogados para a terra dos vadios, como Jefité foi. E a primeira coisa que a vida quer é se amolde à mediocridade daqueles que estão perto de você. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Eu sou filho de uma ex-leprosa, nasci de 10 meses, e um dia eu aprendi que eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. E eu não estou nem aí para aquilo que pensam de você. E eu não vim aqui contar história para você ficar feliz. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Você não é todo mundo. Você carrega um espírito. Ah, pastor, eu não me sinto todo mundo. Aí eu me sinto todo mundo. Aí é um problema totalmente seu. Ah, pastor, eu me sinto uma pessoa igual. Aí é um problema totalmente seu. Mas quando ele fez o barro, pegou o barro na mão, ele não disse que você parece com ele por causa da tua orelha. Ele não disse que você parece com ele por causa do teu olho. Ele não disse que você parece com ele porque você tem 2 pernas. Ele disse que você parece com ele porque depois de dar forma ao corpo, ele soprou em suas narinas uma parte dele que te fez imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Então toda a identidade vai ser testada em 4 coisas. A primeira delas, quer ser um crente usado, quer ter teus filhos sendo abençoados. O primeiro teste da identidade é: você vai ser mais julgado pela tua origem do que pelo teu caráter. Você vai ser mais julgado pela tua origem do que pelo teu caráter. A Bíblia fala o caráter de Jefité, guerreiro e valente. Qual era a origem dele? Filho da prostituta. E o que importava? O caráter ou a origem? A origem. Ninguém quer saber que ele é valente. Ninguém quer saber que ele é corajoso. É a origem. Filho da prostituta. Você está entendendo por que você não pode deixar as pessoas ditarem quem você é? Você está entendendo por que você não pode ouvir demais o que as pessoas pensam a seu respeito? Você está entendendo porque você não pode ficar perguntando demais para os outros o que eles acham? Porque um homem que vive uma vida de sucesso, ele também vive uma vida solitária. O sucesso não é em grupo, o sucesso é solitário. Quer ser um fracassado? Ande como todo mundo. Fale como todo mundo, vista-se como todo mundo, decida como todo mundo. Quer ter uma vida de sucesso? Feche a porta do teu quarto e fale com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jefité está sendo expulso porque ele era incapaz? Não. Porque ele era covarde? Não. Porque ele não tinha talento? Não. Mas porque a origem dele era ruim. E tem portas que vão fechar para você por causa da tua origem. Tem pessoas que vão fazer carinha de nojo para você. E você tem que ter maturidade para isso. Senão você vai gastar uma fortuna com o psicólogo. Senão você vai ter que fazer terapia a vida inteira. Porque você não está num desfile de moda. Você está no octógono. Nós não estamos aqui para desfilar os nossos dons e recebermos flores na cabeça. A aparência de um crente é muito mais de um lutador de UFC do que de um príncipe montado num cavalo branco. Já viu aquelas orelhas mastigadas? Aquela cara inchada? Tem dia que eu vou chegar sangrando, tem dia que eu vou chegar desanimado, mas quem disse que eu tenho que combinar o que eu sinto com o que eu tenho que fazer? Quem disse que eu tenho que combinar a alegria com a adoração? Quem disse que eu tenho que combinar a felicidade com a adoração? Eu adoro feliz, eu adoro triste, eu adoro contente, eu adoro depressivo. Eu não preciso combinar o que eu sinto com o que eu adoro. Então tem dias que vão dizer para mim que apesar de eu ter me esforçado, apesar de eu ter trabalhado, apesar de eu ter feito algo maravilhoso, vão dizer: você não presta, porque eu conheço tua origem,
eu conheço o teu passado, eu sei o que você fez, e tem lugares que não importa o quanto você mude, eles sempre vão julgar você pela origem. Tem pessoas que você pode estar pintado de ouro, ele ainda vai tentar trazer os podres da vida do passado à tona, e se você precisar de plateia para ser relevante, você sempre vai ser medíocre. Mas se você entender que a parceria é você e Jesus, Jesus e você, 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 o sangue de Jesus te perdoa, o sangue de Jesus te levanta, o sangue de Jesus limpa os teus olhos, o sangue de Jesus restaura a tua fé, o sangue de Jesus faz como a mulher samaritana, do teu interior rios de águas vivas vão fluir. O sangue, é o sangue, é o sangue, é o sangue, é o sangue, não é apoio, é o sangue, não é opinião, é o sangue. Opinião não paga conta, opinião não sara pessoas, opinião não é nada além de uma opinião, opinião não cura coração partido, opinião não perdoa pecado, opinião de pessoas não paga mercado, opinião de pessoas não paga boleto de faculdade, opinião de pessoas não preenche o vazio da alma. O sangue, o sangue, o sangue, o sangue. Eu não sei o que fazer, mas eu quero o sangue. Eu não sei para onde ir, mas eu quero o sangue. Eu estou pregando para alguém aqui. Eu quero o sangue de Jesus. O sangue. Você vai ser muito mais julgado pela tua origem do que pelo teu caráter. Muito mais. E está tudo bem, é o jogo. É o que aconteceu com Jefté. Segundo o teste de Jefté, você vai sempre ser julgado com desprezo pela desvantagem na vida. Alguns têm a desvantagem de nascer com um braço torto. Outros têm a desvantagem de andar numa cadeira de roda. Outros têm a desvantagem de não ter uma boa dicção. Outros têm a desvantagem de não conseguirem ser tão ágeis no raciocínio como outros. As pessoas vão olhar para você, vão medir você, vão olhar para o teu corpo, vão olhar para o jeito que você fala, e elas sempre vão exaltar mais as desvantagens que você tem na arena da vida. Você sabe as suas desvantagens. Você sabe naquilo que você não é bom. Enquanto você continuar disfarçando, é aí que o diabo vai atacar você. Quando é que um apelido pega? Quando é que um apelido pega? Se eu disser para você, ei cabeção, e você disser, cabeção não, para com isso, nunca mais me chame de cabeção. Acabou. Qual é o nome dele a partir de hoje? Cabeção. Porque o apelido é exatamente, ele nasce do quanto ele incomoda. Agora você fala, ei cabeção, eu sou o mesmo rapaz. Se você pegar meu chapéu, você faz feira. Se você pegar meu chapéu, você pode ir no mercado tranquilo, você traz tudo, ninguém vai chamar de cabeção. Satanás sabe quais são as desvantagens que você tem na arena da vida. Então ele vai dizer que você não pode ser tudo o que sonha porque tem desvantagens. Só que aí você tem que lembrar o diabo que Deus não erra. Deus não erra. Fala comigo, Deus não erra. Um dia Moisés diz, eu não posso ser o que o Senhor quer que eu seja, porque eu não sei falar. E ele fala, quem deu a boca? Quem deu o ouvido? Quem deu a mão? Você acha que eu sou um velho gagá que estou sentado no trono? Ou você acha que eu me engano? Você acha que eu tenho uma secretária doida aqui? Se eu estou pedindo para você fazer uma coisa, é porque você tem tudo o que eu preciso que você tenha para fazer o que eu estou te pedindo para fazer. Então eu quero que você entenda, de um lado o diabo está dizendo, a desvantagem que você tem na arena da vida é porque você não serve para aquilo que Deus te chamou. E do outro lado você vai dizer para o diabo, cale a sua boca, porque tudo que eu não tenho eu não preciso, porque tudo que eu preciso para fazer o que Deus quer que eu faça, Ele já me deu. Se eu não tenho 1,90 é porque eu não preciso de 1,90. Se eu não tenho os dois braços certos, é porque eu não preciso dos dois braços certos. Se Deus não me deixou andar com as duas pernas, eu ando em cadeira porque eu não preciso das duas pernas. Se eu falo meio atrapalhado, é porque eu não preciso, porque o meu Deus não erra, o meu Deus não falha, e em tudo Ele é glorificado. Eu não sei o que te machuca, eu não sei o que faz você se calar nos últimos dias, eu não sei que tipo de coisa você tem alimentado na sua vida, mas eu sei que o Evangelho liberta o homem das suas próprias mazelas. E eu não vim pregar Mônica, eu não vim pregar Nádia,
Nárnia, eu não vim pregar conto de fadas, eu estou pregando a palavra que liberta homens e mulheres, arranca do luto, arranca do medo, arranca da dor, e eu estou aqui dizendo que toda desvantagem que você tem na arena da vida, Deus vai reverter para a glória dEle. Esse é o fato de você ser especial, esse é o fato de você chegar mais longe, é exatamente por essa desvantagem, a desvantagem que Davi tinha, o colocou no trono de Israel, a desvantagem que Jeremias tinha, o colocou como um profeta diferente de todos. Todas as desvantagens que os homens ouviam dos outros como impedimento, era exatamente a ferramenta que Deus usava para exaltar o homem e derramar sua glória. Levante sua mão para cá. Deus vai curar você de depressão hoje, Deus vai curar você de ansiedade hoje. Você vai parar de viver a vida das outras pessoas, vai parar de viver o sucesso das outras pessoas, vai sair da janela e ir para o espelho, porque você não é um erro, você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus. E eu não estou nem aí se a tua mãe carnal te pôs num abrigo, eu não estou nem aí se a tua mãe carnal te jogou na rua, na porta de hospital. Eu vim aqui dizer que Deus não erra, e a tua história ainda não acabou. Não acabou. Não acabou. Terceiro teste: você vai ser julgado prematuramente. Você tem que entender que sonhar é pessoal. Algumas vezes a gente arreganha essa boca cheia de dente que a gente tem e sai contando as coisas para os outros. E aí a gente fica triste porque as pessoas não vibram com os nossos sonhos como nós gostaríamos. Pô, contei um negócio para o fulano, ele nem ligou tanto. Não é que ele não ligou, é que ele não está vendo. Você está vendo. O sonho começa aqui dentro. É por isso que o sonho, ele é extremamente pessoal. Não existe torcida organizada para sonho. Eu vou montar um grupo de WhatsApp sobre o meu sonho. Esquece. Ou você acha que você é a última bolacha do pacote? Ou você acha que você é mais importante que os outros? Deus tem sonhos para você, mas tem sonhos para o vizinho que está do seu lado aí também. Você quer que as pessoas parem a vida delas para viver o seu sonho? Jefité era corajoso e valente, mas ele foi expulso por aqueles que lá na frente iriam chamá-lo de líder. Você tem noção disso? Quem está me expulsando hoje, me enxotando, enfiando o dedo na minha cara, dizendo: você não vai ter a herança dos meus filhos, porque você é filho de uma prostituta. Depois de anos vai bater na minha porta e dizer: volta, porque você vai ser chefe de todo mundo. Imagine se eu tiver crises quando as pessoas não entenderem meu chamado. Jesus ouvia a multidão, mas ele não parava na multidão. Você não abençoa as pessoas quando você beija-as, quando você faz o que elas querem. Você abençoa as pessoas quando você cumpre o seu propósito. Quando você cumpre o seu propósito, você abençoa quem você tem que abençoar e se afasta de quem tem que se afastar. Jesus ouvia as pessoas. Ele inclusive perguntou: o que dizem que falam de mim aí? O que dizem que eu sou? Mas lá no Getsemane, quando ele estava perto de desistir, quando a alma dele dizia: meu, está difícil. Você está sentindo tudo que um estrupador sente. Porque quando a gente fala sobre ele levou sobre si, a gente esquece o que é isso. A Bíblia diz que ele levou sobre si tudo que um criminoso sente instantes depois de cometer o crime, ele sentiu. Pense em todos os pedófilos do mundo. O sentimento de cometer um crime de pedofilia estava sobre ele. Ele é inocente, mas ele se fez maldito. Pense em todos os estupros, todos os assaltos, assassinatos, mentiras, trapaças, adultérios, tudo que um criminoso sente ao consumar o seu crime, de todas as pessoas, de todos os tempos, naquele momento, daqueles que viriam ainda, estava sobre ele. Tanto que ele soa gotas de sangue.
Ele fala: estou numa tristeza profunda, numa tristeza de morte, e se for possível, me tira daqui. Mas não é o que eu sinto, não é o que as pessoas querem. Seja feita a tua vontade. Então você tem que entender, escuta aqui, que para ter a sua identidade formada, menos reunião e mais personalidade. Menos querer comprar os outros dando agrados, porque um dia você não vai poder agradar ninguém. Talvez um dia você não vai ter dinheiro para comprar ninguém. E Deus não te fez para ter seguidores, Deus te fez para cumprir os propósitos dele na tua vida. Deus não te fez para formar grupo de puxa-saco. Deus não te fez para formar grupo de bajulador. Porque o puxa-saco ele faz carinho no cavalo para montar depois. Ele acaricia o cavalo, depois ele monta. Deus te fez para agradar o céu. Então você tem que ter maturidade, porque algumas ideias tuas, que vão vir de Deus, na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, se você abrir essa boca cheia de dente para contar, as pessoas vão dizer: mas como? Mas como? Mas como? O que elas querem dizer? Se eu não vejo, não é capaz. Se eu não vejo como você vai fazer, isso não é possível ser feito. Mas elas nunca vão ver, porque Deus mostrou só para você. Você vai dizer: eu vou abrir uma loja. Aí você diz: mana, eu vou abrir uma loja. Mas como? Você nunca trabalhou com isso, você não tem dinheiro, você não tem experiência, você sabe quanto custa manter um funcionário, você sabe o que é contabilidade, você sabe quanto uma loja paga de imposto, você sabe, foi pesquisar o preço dos aluguéis dos imóveis, você sabe quanto é uma água, uma luz, você sabe os processos que tem no Reclame Aqui, você sabe o que é lidar com o fornecedor. E aí você diz: você tem razão, eu não posso abrir uma loja, mas foi Deus que disse. E tudo que Deus pede, Ele habilita. Você não pode deixar as pessoas prematuramente destruir quem você é, porque elas não estão vendo o que Deus falou para você. Hoje batem no meu ombro, dizem: você é uma bênção, que ministério abençoado. Mas quando eu comecei com 8 pessoas em 2008, quando eu convidava pessoas para pregar lá, ninguém me atendia, me bloqueavam no Zap, pastor, me bloqueavam, ninguém queria falar comigo. Quando tinha 8 pessoas na igreja, e eu chamava um fulano de uma igreja maior para ir pregar lá: vem pregar aqui, a igreja era feia, não queria não. Olhava lá a foto no Facebook, tinha nem Instagram ainda, acho. Olhava lá, igreja pequenininha, igreja feinha, ninguém conheço. Né? Algumas vezes falava: pô, a igreja é feia, nem eu mesmo congregaria aí. Mas eu sei o que Deus me disse. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei, e vai ter muita gente que vai dizer: eu sempre acreditei em você. Mas ele só vai conseguir dizer isso quando você colocar para fora aquilo que Deus já disse para você. Por isso, não queira grupo, faça o que Deus te chamou para fazer. Você sempre vai ser julgado prematuramente, sempre, mas o Senhor, se foi do Senhor, Deus te dá o que e te dá como. A arca tem que ser feita assim, e ela vai flutuar. Levanta a mão para cá. Você não pode ser refém da opinião dos outros. Você precisa entender que aquele que te chamou é fiel para cumprir os seus propósitos, e ainda que estejam te expulsando, Deus vai sustentar você. Vai. Então Jefité foi mais julgado pela sua origem do que pelo seu caráter. Jefité foi julgado porque na arena da vida ele tinha limitações, ele tinha desvantagens. Jefité foi julgado porque prematuramente ninguém via o que Deus tinha dado a ele por fim. Jefité foi julgado porque por um instante, e você vai ser julgado por isso também, para ter uma identidade formada, por um instante parecia que Deus tinha esquecido dele. Não sei se você já passou por isso. São algumas perguntas que a gente tem. Por exemplo, por que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo e não livrou João Batista da decapitação? Por quê? Alguém consegue responder para mim? Não. Mas quem lê isso absolutamente rápido vai dizer que Deus amou muito mais Sadraque, Mesaque e Abidnego do que amou João Batista, que inclusive era primo de Jesus. Aí você vai dizer para mim: e Daniel na cova dos leões? Deus o amava, Daniel certamente era o queridinho de Deus, e Estevão não. Estevão foi arrastado até a porta da cidade, apedrejado até a morte. Então quer dizer que Deus tem filhos prediletos? Não.
Eu simplesmente tenho fases que, se você não for espiritual, você vai achar que Deus esqueceu de você. Aí vai ficar ligando em rádio, pegando caixinha de promessa, enchendo a paciência do pastor meia-noite, ligando, perturbando todo mundo, babando na igreja. Já peguei gente simulando demônio dentro da igreja, para chamar atenção. O cara não está endemoniado. Aí o que a gente faz? A gente torce o dedo. Porque se for demônio não é nada. Se for teatro, grita, ai, 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 ai. Lá já orienta os obreiros, pôs a mão, não saiu, torce o dedo. Porque se for ser vergonhice, a gente sabe na hora. Porque as pessoas querem chamar atenção hoje, infelizmente é assim. O cara começa a desmaiar, começa a passar mal, começa a chamar atenção, porque nós estamos preocupados, porque queremos acelerar as coisas, e Deus não é o nosso servo. Deus não vai mover. Se você está nervoso, o problema é todo seu. Se você está ansioso, o problema é todo seu. Deus tem domínio, Deus tem controle, e quem tem controle não tem pressa. Deus não tem pressa. Ele sabe como a sua história vai terminar. Ele sabe o motivo de cada porta que se fechou. Ele sabe o motivo de cada pessoa que se afastou. Ele sabe o motivo de cada contrato que não deu certo. E vai chegar um dia na sua vida que você vai olhar para trás e dizer: muito obrigado, Senhor, por o Senhor não ter ouvido aquela oração que eu fiz. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor não ter feito aquilo que eu pedi. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor não ter permitido eu entrar na empresa que eu queria entrar, porque graças àquela reprovação, hoje eu estou vivendo um milagre. Muito obrigado, Senhor, por não ter restaurado aquele namoro que eu queria, porque hoje eu estou com uma pessoa de Deus ao meu lado, uma pessoa maravilhosa. Se eu fosse casar com aquele diabo, eu ia sofrer a vida inteira. Então, em nome de Jesus, vai ter fases que parece que Deus esqueceu de você. Porque o que você pensa? Pensa em Jefté. Sou filho do mesmo pai, só que os meus irmãos, eu não pedi para nascer, os meus irmãos continuam morando na casa, comendo, dormindo na cama, e eu, cara, eu estou sendo mandado para Tobi, terra do vadio. Em primeira análise, qual é? Deus ama muito mais eles do que eu. É por isso que você não pode se comparar com ninguém. É por isso que você não precisa ficar acordando 5 horas da manhã, fazer triatlo. Não é? Aprender a pilotar helicóptero. Aprender a nadar hoje e virar professor amanhã. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque não é pecado ser gente, pecado é tentar ser Deus. Não é pecado dizer não sei, estou cansado, estou nervoso. Pecado é tentar ser Deus. Isso é pecado. E vai ter dias que aparentemente parece que Deus esqueceu de mim, mas nem tudo que parece é. Tem dias que parece que Deus tem preferências. Lembra de Raquel e Lia? Jacó amava quem? Raquel. Trabalhou 7 anos. E ele amava tanto Raquel, que a Bíblia diz que os 7 anos pareciam como se fossem 7 dias. Aí tem o sogro Labão. Na hora do vucu-vucu, à noite, na lua de mel, o Labão vai lá, fala: Raquel, tu não vai para a tenda não, vou pôr tua irmã mais velha. E a Bíblia tem um jeito educado de chamar a pessoa de feia. A Bíblia diz que Lia tinha um semblante caído. Então, é uma boa técnica, quando você fala assim: vamos namorar? Não. O que foi? Você tem um semblante muito caído, não está dando. A Bíblia diz que Lia tinha um semblante caído. E aí Jacó vai para a noite de amor, pensando que é Raquel, mas é Lia. É quando amanhece o dia, olha para o semblante caído. Aí trabalha mais 7 anos, e aí Labão já dá a filha que Jacó amava. Mas a Bíblia diz que, percebendo Deus, presta atenção nisso, percebendo Deus percebe as incoerências. Deus sempre está de olho para compensar aquele que foi abandonado. A Bíblia diz que, percebendo Deus, que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, Deus tornou Lia fértil e Raquel infértil. É como se Deus falasse: eu vou colocar um pouco de peso
para balancear a relação. Eu vou interferir porque eu não tenho pacto com a injustiça. A família de Abraão é uma família muito complicada, porque sempre teve problemas. Quer ver um problema sério da família de Abraão? A preferência. Abraão teve 2 filhos. Ele preferia um. Certo? Ismael e Isaac. Quem era o preferido? Isaac. Isaac teve 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o filho preferido do pai, do Isaac, e Jacó da mãe. Preferência. Jacó teve 12 filhos, mas ele tinha o queridinho. Quem era o queridinho? O José. Havia uma maldição, uma bolha de preferências, e todas as famílias sofreram com as preferências. Quem quebrou a bolha? O José. Quando ele não deu aos filhos o que recebeu do bisavô, do avô e do pai. Ele amou os 2 da mesma forma. O que eu estou querendo dizer para você? É que na arena da vida, nem sempre Deus coloca o barro e o vaso na exposição. Algumas vezes Deus esconde o precioso. Deus nunca quis matar Jefité. Deus mandou para uma fase de exílio para o esconder. E se você tiver pressa, você vai perceber que uma bênção cedo demais não é uma bênção. Uma bênção cedo demais é uma maldição. É por isso que algumas vezes você tenta e as coisas não fluem. E aí você diz, Deus não me ama. E Deus vai dizer, exatamente por te amar que eu não estou permitindo que flua. Exatamente por amar você, eu não estou permitindo que tenha o resultado que você espera. Jefté, eu não estou feliz de você ser expulso. Jefté, eu não estou feliz de você ser filho de uma prostituta. Jefté, eu amo você, eu tenho planos para você, mas eu preciso esconder você até a hora certa. Eu quero dizer que alguns aqui, não é o diabo prendendo os seus caminhos, é Deus escondendo você para a hora certa. Existe uma hora certa de Jeová para a sua vida, você está entendendo aqui? Existe uma hora certa, e você precisa entender, por isso que a Bíblia diz, dai glória em todas as circunstâncias, em tudo dai graça. Estou encerrando já, passam 45 anos, Jefté está na terra de Tobi, terra dos vadios, quantos anos? 45 anos, a Bíblia diz que Deus, não é o diabo, Deus vai lá e cutuca Amon, e agora os amonitas, eles vêm em direção ao povo hebreu, não foi o diabo, foi Deus, e agora eles olham um para o outro, e eles estão precisando de um homem valente. Lembra que Jefté era um homem guerreiro e valente, porém filho de uma prostituta? Mas deixa Deus mudar a sorte dos teus inimigos, que os teus inimigos vão começar a ver quem você é de verdade. Eu vou te dizer uma coisa, você não mostra quem é na bonança, você mostra quem é na crise, você não mostra quem é no shopping, você mostra quem é no corredor de um hospital, você não mostra quem é num cruzeiro cheio de gente famosa, você mostra quem é diante de um laudo médico, que o tumor diz, é maligno e não tem mais jeito, você mostra quem é, quando o advogado diz, a probabilidade de ganhar essa causa é mínima, você não mostra quem é quando tem sucesso, você mostra quem é quando a vida te deixa em desvantagem, mas ainda assim numa terra de vadios, você não se torna vadio. A Bíblia diz que os vadios seguiam a Jefté, e não Jefté seguia o vadio. Eu quero dizer que não tem lugar ruim, tem lugar que Deus não está, e apesar de você não estar numa boa fase, você não precisa ser vadio como aqueles que estão ao seu lado, falando mal dos outros, fofocando. A luz de Deus pode brilhar no meio das trevas. Levante sua mão para cá. Eu quero dizer que Deus está prestes a tornar um ambiente favorável para você. Tem coisas que você passou que não entendeu, tem pessoas que ganharam mais que você não entendeu. Para alguns você trabalhou mais e recebeu menos, mas eu quero dizer que o final da história está na mão de Deus, e o Espírito de Deus não vai desamparar você. 45 anos depois,
45 anos depois, eles vão à terra dos vadios, e quando eles chegam lá, eles batem na porta da casa de quem? De Jefté. Quem é que está batendo na porta da casa de Jefté? A mesma pessoa que julgou Jefté mais pela sua origem do que pelo seu caráter. A mesma pessoa que julgou Jefté pelas limitações que ele tinha na arena da vida. A mesma pessoa que julgou Jefté porque ele não tinha o que deveria ter. A mesma pessoa que julgou Jefté por ser alguém que talvez Deus o abandonou. E agora ele olha para Jefté e diz: nós precisamos de você. Só que quando ele chega lá, 45 anos depois, Jefté não está com cigarro na boca. Eles não estão tendo que arrastar Jefté para um banheiro, para dar um banho de água fria, para tirar a ressaca. Eles não estão pegando Jefté na sarjeta. 45 anos depois, eles não estão tendo que pegar o tarja preta, esconder no armário e dizer: vamos recuperar esse cara, porque esse cara vai nos salvar. O que o tempo da espera está fazendo com você? Se a oportunidade da tua vida for hoje, você está pronto? Ou você precisa de um tempo para se recuperar? Porque no dia que bateram na porta da casa de Jefté dizendo: nós precisamos que você volte para ser o nosso líder, porque lá é tudo bunda mole, não tem um homem corajoso e valente. Me perdoe, eu te julguei pelo teu caráter. E ele vai dizer isso. Eu não tenho tempo para ler, mas depois você lê. Depois você lê Juízes 11, do 4 ao 10. Eles falam: vocês voltam. Aí Jefté fala: ele não é de ferro. Mas não foram vocês que me expulsaram? Não foram vocês que me enxotaram? Sim, nos perdoe, mas nós precisamos de um homem valente. Ele diz assim: eu só volto com uma condição: se eu for líder, se eu for chefe, se eu for cabeça. Ele ficou 45 anos no meio de vadios, mas não se tornou um vadio. E quando a oportunidade bateu na porta, ele não estava magoado, ele não estava ferido, ele estava pronto. Pronto. Ele não quis bater boca, ele não quis lavar roupa suja, ele não quis fazer uma retrospectiva, ele não quis encontrar culpados, ele não quis apontar dedos, ele só quis dizer o seguinte: eu vou estar por cima? Vai. Então se eu vou estar por cima, eu sei que é de Deus. Bora lá. E vamos vencer quem tem que vencer. Se Deus virar hoje a tua vida, você precisa de quantos dias para estar pronto? Quantos meses? Quantas reuniões você tem que fazer? Quantos banhos você tem que tomar? Com quantas pessoas você tem que falar? Quantas terapias você tem que fazer? Tudo porque talvez somos uma criança mimada, que acha que porque Deus não fez o que eu queria, Ele me abandonou. Tudo porque Ele não me deu no tempo que eu queria. Deus nunca esqueceu de você. Ele só escondeu você para a hora certa. Ele vai enfurecer seus inimigos. Ele vai fazer seus agressores respeitarem a autoridade que Ele colocou em você. E Ele vai mostrar para você que nunca é o que pensam de você. Sempre é o que Deus mesmo pode fazer. Eu não sei de verdade onde você está na sua vida. E talvez você está sofrendo aqui porque alguém te bloqueou, porque alguém não valoriza você. Eu estou cansado de algumas coisas que a gente vê por aí. Mas eu tomei uma decisão: eu não vou me deixar arrasar pelas circunstâncias que eu não sou responsável. Quando eu faço bobagem, eu tenho que ter maturidade para colher a bobagem que fiz. Mas tem algumas provas que Deus nos permite passar que nós não somos responsáveis por ela. Ela vem e está lá. Qual a responsabilidade de Jefté em ser filho de uma prostituta? Nenhuma. Nenhuma. Eu sei que tem gente aqui passando por coisas que é colheita. Você fez o que não devia e não tem que ficar: ai meu Deus, colha. Colha. Não foi homem para fazer, mulher para fazer, colha. Porque toda a colheita passa. E junto com essa colheita ruim, começa a plantar coisa boa. Nada é definitivo.
A alegria não é definitiva e a tristeza não é definitiva. O único que é definitivo é Jesus Cristo sentado no trono. Esse é definitivo. Agora, tem circunstâncias que você não é responsável. Pessoas que vão embora, pessoas que te deixam, doenças. Você não pode deixar te arrasar. Você não pode. Você não pode ser igualar àqueles que passaram pela mesma coisa que você. Não é porque todo mundo morre disso que você vai morrer. Não é porque todo mundo quebra nisso que você vai quebrar. Não é porque todo mundo enlouquece com isso que você vai enlouquecer. Desculpe, eu não quero ouvir doente. Não é porque todo mundo perde que eu vou perder, eu sou diferente. Desculpa, eu sou queridinho de Jesus. Não sei você, mas eu sou. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para a minha família. Deus tem um plano para o meu ministério. Se você não sabe o seu, busque, porque eu sei o meu. E eu não vou deixar as circunstâncias arrebentarem o que a cruz comprou com alto preço de sangue. Toque, toque, toque. Eu profetizo que ainda esta semana vão bater a porta da sua vida. Deus está prestes a virar situações. E o Espírito manda eu dizer: apresse-se em aprontar-se, porque não haverá tempo de recuperação quando eu abrir a porta. Se tu está vacilando na fé, aprume-se hoje, porque o dia que eu te buscar, se tu não estiver pronto, eu buscarei outro, porque a obra não vai parar por tua causa. É chegado o tempo de uma nova estação sobre a tua vida. Deus fechou algumas portas, Deus desacelerou alguns processos, porque Ele estava desintoxicando você. Algumas pessoas não poderiam participar do que Deus vai te dar, porque Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus participou de reuniões que você não participou. Deus sabe corações tramando coisas contra você que você não faz ideia. E é por isso que Deus te escondeu numa terra que aparentemente o teu inimigo olha e fala: ele está derrotado, ele está derrotado. Mas se você ganhava 50 mil e agora está ganhando um salário mínimo, continue sendo fiel a Deus. Se você andava de carro importado e agora está tendo que pegar ônibus, continue servindo a Deus, porque a história não acabou. A história ainda não acabou. A porta vai bater e eu sei que está perto. Fecha os seus olhos. Liga o teu pensamento em Deus. Você tem que ser forte. Não precisa bajular ninguém, puxar o saco de ninguém. Não precisa ficar prometendo nada para ninguém. Para de agradar os homens. Seja educado, cordial, gentil, servo, mas não puxa saco. Quem vai te levantar é o Senhor. Quem vai abrir porta é o Senhor. Quem vai me sustentar é o Senhor. Chega de carta marcada, chega de articulação, chega de anular o que importa, é o Senhor. Sou totalmente dependente dEle. E algumas vezes Deus está te tirando da casa da madrasta, para você aprender a depender dEle. Você não chegou até aqui por sorte, você não chegou até aqui porque você é bonitinho, você não chegou até aqui porque você é iluminado, você chegou até aqui porque a graça de Deus te sustentou. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!